importante a gente orar? A oração funciona mesmo? Que a gente vê por aí, pessoas estressadas, deprimidas, doentes, na mente e no corpo. As pessoas fazendo escolhas erradas, depois se arrependendo delas, infelicidade, sofrimento, sensação de orfandade, de que a gente está sozinho no mundo e não tem ninguém a quem recorrer, falta de fé, geralmente como resultado de orações que a gente acha que não foram respondidas, e isso até dentro da igreja. E muitas vezes o que a gente vê é um ativismo que substitui a devoção. Em vez de a gente ter vida com Deus, a gente tem um monte de atividade e a gente nem pensa mais nessa história. Mas o que é oração? Oração é comunicação com Deus, é você falar com Ele, mesmo que não seja com palavras audíveis, mesmo que seja só na sua mente, no seu coração. E a oração, muita gente não sabe, mas ela é um diálogo, não é um monólogo. Não é você falar igual um papagaio, é ouvir também o que Deus tem para falar para você. É um momento de conexão. E a oração sem impedimentos, que a gente mais pra frente vai ver quais seriam esses impedimentos, esse tipo de oração que não tem impedimento nenhum, não tem nenhum obstáculo, ela sempre é respondida. E Deus sempre vai responder ou dizendo sim, ou dizendo não, ou dizendo espere, ainda não está no tempo. Mas nem sempre a gente percebe quando a resposta não é sim, quando a resposta é espere, às vezes a gente acha que a oração não foi respondida e acha que não aconteceu nada. Quais são então esses impedimentos para a oração ser respondida? A falta de fé. Vamos ver o que Tiago fala no capítulo 1, versos 5 a 7. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Deus não se agrada da falta de fé. O que é fé? Lá em Hebreus, no capítulo 11, o verso 1 fala assim: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Fé é confiança de alguma coisa que você não pode ver, mas que você ainda espera. E tem um versículo que fala que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que ele presenteia aquelas pessoas que se aproximam dele com coisas maravilhosas. Então, se você orar, mas não tiver fé, achar que aquilo ali não vai adiantar de nada, provavelmente não vai adiantar mesmo. Um outro obstáculo é o exibicionismo. Olha o que está lá em Mateus, no capítulo 6, verso 5. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Então, uma oração que é feita assim, só para os outros acharem a gente espiritual, especial, nossas orações são bonitas, não vai ter resposta. Já recebeu o prêmio, a recompensa ali. É só essa, de ser admirado pelos outros. Um outro obstáculo está nesse mesmo capítulo. É a mera repetição de palavras. Olha o verso 7. Quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não é assim, Deus não é burro, Deus não é idiota. Não é porque você vai ficar martelando um monte de palavra igual que ele vai ser obrigado a ouvir você. Deus é uma pessoa inteligente, mais até do que eu e você. E ele gosta de relacionamento, ele quer saber o que a gente tem para falar para ele. Não faça como algumas pessoas fazem, por exemplo, com uma roda de oração. Ficam rodando, 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 achando que aquilo ali vai importar para Deus, vai influenciar no atendimento das orações. Não influencia. Um outro obstáculo são pecados não confessados. Olha o que o Salmo 66 fala no verso 18. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Se você ficar ali com o seu pecado de estimação, guardando, não querendo abrir mão dele, achando que aquilo é uma coisa boa na sua vida, Deus não vai responder sua oração, não. Olha o que Provérbios, capítulo 28, verso 13 fala. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Isso é importante, não é só confessar, é confessar e abandonar. Você quer ter suas orações atendidas? Confesse seu pecado. Eu não sei qual é, você sabe, Deus sabe também. Confesse e abandone, e você vai ver como as suas orações vão passar a ser respondidas. Um outro obstáculo são problemas familiares. Olha o que está em 1 de Pedro, capítulo 3, verso 7. Do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Os problemas conjugais podem causar
causar interrupção das orações, podem causar interrupção na resposta das orações também. Então, se a gente tem problema em casa, é bom a gente tratar, para que a gente não tenha impedimento nenhum para Deus ouvir a gente e responder. Tá, a gente já sabe quais são os obstáculos que impedem as orações de serem respondidas. Mas por que é importante orar? Se Deus já sabe todas as coisas, já sabe o que eu vou falar antes mesmo de eu abrir a boca, por que eu tenho que orar? Em primeiro lugar, porque Deus se interessa pela gente e gosta de ouvir o nosso ponto de vista. Isso foi explicado bem naquele livro A Cabana. Você viu o filme? Lá no filme explica também. Deus gosta de saber o nosso ponto de vista. E muitas vezes, por meio da oração, o nosso ponto de vista, que pode estar deturpado, acaba sendo endireitado. Olha o que está em Provérbios, capítulo 15, verso 8. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. Porque pela oração, você está cultivando o seu relacionamento com Ele. Não é assim com as pessoas que você ama também? Seu cônjuge já sabe que você o ama. Para que você precisa dizer isso? Mas é bom ouvir, não é? Eu adoro quando meu marido diz que ele me ama. Deus também se agrada quando a gente fala as coisas para Ele, inclusive que a gente o ama. Um outro motivo é que quando a gente verbaliza, seja falando, seja escrevendo, a gente se conscientiza daquilo que a gente quer pedir. Não fica vago. E aí a gente consegue perceber quando foi atendido. E aí a gente se enche de gratidão. Outra razão é para a gente receber poder espiritual que vem desse nosso relacionamento com Deus. Jesus orava. Ele, apesar de ser Deus, se esvaziou de todo o poder dele, se fez um ser humano completo e todo o poder que ele tinha não era da natureza divina dele, era do relacionamento diário dele com o Pai. Olha o que está em Mateus 14, no verso 23. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Ele tinha acabado de fazer a multiplicação dos pães. E foi fazer o quê? Orar, para se reabastecer. Em João 8, 28, ele explicou assim: quando vocês levantarem o Filho do Homem, está falando da crucificação, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Ele falou: olha, eu não faço essas coisas, os milagres, eu não dou esses ensinos todos, tirando de mim mesmo, não. Eu recebo do Pai e transmito para vocês. E no capítulo 15, verso 7, Jesus falou: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Pela oração, a gente permanece nele e ele em nós. Por isso, quando a gente ora e pede alguma coisa, o Pai concede pra gente, porque a gente está ali conectado com ele. E o capítulo 17 de João inteiro é a oração de Jesus. Se você pensa que Jesus não orava, dá uma olhada nessa do capítulo 17, você vai ver que essa é só uma das orações de Jesus durante a vida. Uma outra razão é porque a oração glorifica a Deus. Olha o que está em Mateus, no capítulo 6, verso 9. Quando Jesus estava ensinando o Pai Nosso, um dos trechos fala assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ou seja, glorificado seja o teu nome. Uma outra razão é que a oração satisfaz as nossas necessidades básicas diárias. Em Mateus 6, versículo 11, ainda na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou a gente a orar assim: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Ele está pedindo pelo próprio sustento. Deus sabe as coisas que a gente precisa, mas quando a gente pede aquilo de que a gente tomou consciência como nossa necessidade, Deus se agrada, Ele dá, e isso resulta em ação de graças também, em agradecimento nosso a Ele. A oração também traz respostas específicas para problemas específicos. No capítulo 7 de Mateus, nos versos 7 e 8, Jesus falou assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Você tem alguma necessidade, tem alguma coisa que você quer pedir, que você quer buscar, que você quer receber de Deus, peça, seja específico e fique de olhos bem abertos para ver o que Deus vai dar para você. E a oração também traz socorro na hora da necessidade. Ainda em Mateus 6, o verso 13 mostra assim o final da oração do Pai Nosso: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal.
mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ele está pedindo proteção, está pedindo que Deus o guarde, que o salve. E o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 4, verso 16, falou assim: aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Você está precisando de alguma coisa, de alguma salvação, algum livramento, algum socorro? Peça para Deus, porque Ele está pronto para te socorrer. Se necessário, até enviando anjos para te ajudar. E quando é que a gente pode ou deve orar? Pode ser reservadamente, você sozinho e Deus. Olha o que está lá em Mateus 6, verso 6. Quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. Não precisa mostrar para ninguém. Mas por outro lado, você também não é impedido de orar em público. Olha o que está lá em Atos 4, versos 23 a 31. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi, porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Nesse caso, foi uma oração pública, porque era uma necessidade daquele conjunto de discípulos de Jesus. Eles pediram ousadia, intrepidez e foram atendidos. Foi exatamente isso que Deus deu para eles. Você também pode fazer orações relâmpago. Você não está nem no seu quarto, nem está orando em público. Assim como Neemias fez várias vezes no livro dele. Olha esse exemplo que está no capítulo 2, versos 1 a 6. Neemias era copeiro do rei. E aí ele vem contando assim: no mês de Nisan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus do céu e respondi ao rei: se for do agrado do rei e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-lo. Então o rei, estando presente a rainha, sentada a seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. Você viu? Uma oração relâmpago. Não dava tempo dele ir para o quarto para orar. Ele não fez uma oração em voz alta. Ali mesmo o rei perguntou: o que você quer que eu faça? Ele orou rapidinho na mente dele e veio a resposta de Deus para ele. E ele pediu: me deixa ir. E o rei se agradou daquele pedido e concedeu. Você também pode fazer orações relâmpago nas diversas situações que aparecerem na sua vida. E sabe quando mais você pode e deve orar? Sempre. Deve ser uma atitude constante. É isso que está em 1 Tessalonicenses 5,17. Orem continuamente. Orem em todo o tempo. Sempre. Você deve estar sempre conectado com o Pai, recebendo dele orientações, lançando sobre ele todas as suas preocupações, falando tudo que você quiser para ele, de alegria, de tristeza, de agradecimento, de louvor. Como é que a gente deve orar? Uma das coisas é em nome de Jesus. Olha o que está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 14, versos 13 e 14. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Só que isso não é uma fórmula mágica. Quando eu tinha pouco tempo de caminhada com Jesus, eu achava que era uma espécie de fórmula mágica. E às vezes eu orava e só terminava falando amém. Aí depois eu pensava,
não pedir em nome de Jesus e acho que não vai ter resultado. Só que isso é uma besteira, isso é superstição. O que Jesus falou a respeito de pedir em nome dele não é usar as palavras em nome de Jesus, amém. É de pedir o que Jesus pediria ao Pai. Quando você faz uma procuração para alguém fazer alguma coisa para você, que você não vai poder fazer, uma matrícula, por exemplo, o que você espera que aquela pessoa faça em seu nome? Sua matrícula nas disciplinas que você quer. Você não espera que ela faça alguma coisa que vá além daquilo que você deu o poder para ela fazer. Orar em nome de Jesus é a mesma coisa. É como se fosse uma procuração que Jesus deu para você, para que você peça as coisas como se fosse Jesus mesmo pedindo para o Pai. Não é uma fórmula mágica, então. É você estar em sintonia com Ele para saber o que ele pediria se estivesse vivendo essa situação que eu estou vivendo agora. Outra forma é com pureza de coração. Olha o que está em Isaías, no capítulo 1, versos 15 a 17. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. Por quê? As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. Se a gente estiver fazendo mal, praticando maldade por aí, Deus não vai ouvir as nossas orações. Ele quer que a gente se arrependa, que a gente seja limpo por Ele, para que as nossas orações possam ser atendidas. Outro modo é confiando na intercessão do Espírito Santo. Lá em Romanos capítulo 8, Paulo fala assim no verso 26. Da mesma forma, o Espírito, quer dizer, o Espírito Santo, nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele está dizendo que a gente não sabe orar direito, a gente nem sabe pedir direito, nem sabe pedir as coisas certas. Mas o Espírito Santo intercede pela gente e vai aperfeiçoando a nossa oração para que ela chegue a Deus do jeito como convém. Outro modo é sendo específico, mas sem exagero. Olha o que está em Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Faça pedidos específicos, é isso que Paulo está falando para a gente fazer. Só que eu queria fazer uma pergunta. Quando você vai num restaurante, que você sabe que o chefe é sensacional, maravilhoso, só faz comida boa, o que demonstra que você tem mais confiança no chefe, na capacidade dele, na habilidade dele de satisfazer o seu apetite de uma forma maravilhosa? É você pedindo o cardápio e escolhendo aquilo que mais te agradar, ou é você pedindo o prato especial que o chefe escolher? Quando você pega o menu, você sabe que tudo aquilo vai ser coisa boa, mas você está dizendo, olha, de todas essas coisas boas que você tem para me oferecer, eu escolho essa daqui. Quando você escolhe a sugestão especial do chefe, você está demonstrando mais confiança e dizendo, tudo que você faz é bom. E é tão bom que eu vou confiar no seu gosto e deixar que você escolha o que você acha que é o melhor para mim. Você pode fazer de qualquer um dos dois jeitos com Deus, mas eu tenho para mim que é muito mais legal quando você confia para que Ele escolha para você. Outra forma é perseverando. Olha o que está em Lucas capítulo 11, versos 5 a 8. Jesus disse assim, suponham que um de vocês tem um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga, amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda, não me incomode, a porta já está fechada, e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e dar o que você me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso eu lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. É o mesmo texto que a gente viu em Mateus. Qual o pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Deus é bom e Ele quer que a gente insista. Pode ser que a gente ainda não tenha recebido porque a gente não está pronto e a gente precisa orar mais. Não é para convencer a Deus de que a gente precisa daquilo. É para que o nosso coração seja moldado, transformado por Deus, para que a gente viva as circunstâncias certas, passe por tudo aquilo que a gente precisa
precisa passar primeiro para que a gente fique pronto para receber aquilo que Deus tem para nos dar. E a gente deve pedir também com sinceridade e humildade. Isso está lá em Mateus 6, versos 5 e 6. Quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. É aquele texto que fala sobre os hipócritas que oram em pé nas sinagogas para serem vistos pelas outras pessoas. E ele fala, olha, vai, ora em secreto para o seu pai. Seja humilde, não queira aparecer. E quais são os tipos de oração? A gente já falou sobre isso há 2 semanas. Por isso, se você quiser ver melhor, dá uma olhadinha no vídeo sobre devoção. Mas são basicamente oração de louvor, quando você exalta o nome de Deus por aquilo que ele fez. Oração de adoração, quando você o exalta por aquilo que ele é. Oração de ação de graças, quando você apresenta gratidão a Deus, agradece a ele por alguma coisa que ele fez. Oração de confissão, quando você admite alguma coisa que você fez de errado e pede a ele que ele o perdoe e o limpe. Petição, que são aquelas orações com pedidos específicos para você mesmo. Intercessão, quando os pedidos são para outra pessoa que não seja você. E consagração, que é a oração por meio da qual você se oferece totalmente a Deus. Tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você tem, todo o seu tempo, todos os seus recursos, todo o seu coração. Se você quiser saber mais a respeito de oração, um livro muito bom foi escrito por Richard Foster, Oração, o Refúgio da Alma. Ele explora bastante os vários tipos de oração, mas se você quiser ver o livro mais honesto que eu já li a respeito de oração, principalmente a respeito de orações não respondidas, eu recomendo que você dê uma olhadinha no livro que Philip Yancey escreveu, Oração, ela faz alguma diferença? O pastor Caio Fábio de Araújo Filho escreveu também o livro Oração para Viver e Morrer, baseada na oração de Jesus, no capítulo 17 de João. C.S. Lewis escreveu 2 livros bastante interessantes a respeito de oração. Um deles é Milagres, tentando dissecar o que seriam os milagres, por que eles acontecem. E também Oração, Cartas a Malcolm, um amigo dele com quem ele se correspondia e com quem trocou várias ideias a respeito de oração. E na semana que vem a gente vai falar sobre sacramentos. Você já ouviu falar nisso, não é? E a gente vai falar mais a respeito na sexta que vem. E eu encontro você lá.